Mundo Muito Louco hoje está em Saqqara para desvendar os mistérios dessa grande civilização, os egípcios. Bom, mas antes de explorar Saqqara, vamos para a necrópole de Gizé, onde fica a grande pirâmide de Quéops. Em um episódio anterior, entramos nela. Apesar de ser muito impressionante pelo tamanho, uma coisa decepciona, não tem nada lá dentro. Os tesouros foram roubados e nem pintura na parede, nem hieróglifos, nada. Os estudiosos até questionam se essa pirâmide foi realmente de Quéops, mas não são todas as pirâmides que são assim. Vamos entrar hoje em uma pirâmide com hieróglifos. Para isso, voltaremos a Saqqara, onde fica a primeira pirâmide feita no Egito e provavelmente em todo o planeta. Essa daí nós entramos em outro episódio, depois você assiste tudo. Hoje vamos entrar nessa aí, é isso mesmo? E agora estamos entrando na pirâmide do faraó Teti. Eu sei que você deve estar olhando e falando, poxa, mas você está entrando embaixo desse monte de areia dizendo que isso é uma pirâmide. Calma, gente, a pirâmide desmoronou, fora tá meio acabadinha, mas por dentro me prometeram ser incrível. Ele viveu 105 anos, governou por 105 anos. É o que estão dizendo aqui. Nossa senhora, olha só o que tá indo isso aqui. 105 anos eu tava viajando ali, mas depois eu descobri o certo aqui. Ele foi o primeiro faraó da sexta dinastia e governou o Egito por cerca de 32 anos. Eles faziam, muitas vezes, a pirâmide assim estreitinha, baixinha, porque assim dificultava os ladrões de roubarem seus restos mortais, seus tesouros. Mas também não adiantou. Pô, Mui, você já desanima o povo assim, o povo vai parar de assistir. Você já falou que tudo foi roubado? Mas se você der aquele like, amigo, eu mostro tudo pra você. Aí, muito bom. Essa pré-câmara não tem meio que nada, ela é meio sem graça, mas vamos pra próxima? Tem de novo. Essa pirâmide, gente, foi feita há pelo menos 200 anos antes da Grande Pirâmide. E a próxima sala não vai decepcionar vocês. Ah, aqui era uma das portas, eu acho. Aqui, ó, uma das portas que fechavam para dificultar também o trabalho dos ladrões. Ali vai ter mais um. O primeiro explorador que entrou nela foi o Gaston Maspero, em 1882. Mesmo assim, ele chegou depois dos ladrões. Mas que droga, já levaram tudo. E agora sim, finalmente chegamos na pré-câmara funerária, onde tem os famosos hieróglifos. Por todos os cantos, o nome dele, Teti. O nome dele na cartucha, que era muito importante para ele conseguir o pós-vida. O guarda da tumba veio junto, ficou dando um monte de explicação, mas tudo em árabe. E o meu árabe tá um pouco enferrujado, então eu não entendi muita coisa. Mas olha que lindas essas estrelas. Eu sou apaixonado por essas letrinhas, mas quem foi o primeiro que conseguiu traduzir isso? Para ter essa resposta, viemos para o Museu do Cairo. E aqui atrás, a Pedra de Roseta. Antigamente a gente não sabia o que significavam os hieroglifos, mas aí encontramos a pedra que dá para traduzir e a gente pode saber o que quer dizer cada coisa aqui. Não é a pedra de verdade, tem que falar isso. Detalhe importante, essa não é a verdadeira. A verdadeira tá lá no Museu Britânico, tá na Inglaterra. Essa aqui é só uma reprodução.
Peraí, Mui, você nos tirou aqui da pirâmide, tudo original, pra levar pro museu pra ver uma réplica, é isso? Mas tudo bem, pelo menos eu aprendi um pouco de hieróglifo e eu posso traduzir um pedaço aqui. Basicamente ele diz, pegue sua cabeça, reúna seus ossos, reúna seus membros, sacuda sua terra, sua carne, seu pão. Meio dramático, né? Mas isso era parte do ritual de passagem para o pós-vida do faraó. Vamos lá, mais embaixo. Se a gente repara nos detalhes, na parede, dá pra ver que a pirâmide sofreu uma restauração bem porca. Mas enfim, essa aqui era a sala das estátuas. Aqui onde a Guta está ficava a estátua do Tite, também representando o seu poder. Só que ela está no Museu do Cairo nesse momento, por isso usamos nossa modelo aqui para representar o rei Tite. É Tete, mulher, rei Tete, não vai errar o nome do rei. Aliás, o rei teve 9 filhas e muitas esposas, algumas enterradas aí em volta da sua pirâmide. O livro O Cemitério da Pirâmide do Tete mostra um pouco dos artefatos descobertos. Na época, os arqueologistas ficaram enlouquecidos com tudo isso. Que eu saiba, o Tete só tinha filha, e parece que essa daí não fez o buço. Bom, então chega de enrolação e vamos conhecer a câmara mortuária do rei Tete. Teto com as estrelas representando o céu do Egito. O teto da câmara mortuária é todo estrelado. Afinal, os faraós acreditavam que se eles tivessem sido bons e passassem pelo julgamento, é para lá onde eles iriam. E aqui, gente, o sarcófago de Tete. Um sarcófago todo de basalto e é o primeiro sarcófago com inscrições. É inacreditável, mas os ladrões levaram tudo, até a múmia, até o morto eles não deixam em paz. Mas por que deixaram o sarcófago? Primeiro, eles tiveram que trazer a tumba pra cá. Depois eles construíram a pirâmide, porque isso aqui não passa nas entradas. Então não tem como roubar, por isso que tá aqui. Olha o peso disso, gente. Imagina o trabalho que não dava pra montar isso aqui. Mas os órgãos ainda estão enterrados aqui embaixo. 10 metros pra baixo diz que estão os órgãos do corpo que eram retirados da múmia. Só enterrava com o coração. Lotus hour, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lotus hour for the temple. Understand? Yes. Falei que eu entendi, mas não entendi bolufas do que o cara fala. Mas pelo que eu estudei, naquele local deveriam haver mais hieroglifos com a indicação de como o faraó deveria subir aos céus. Bom, o nosso guia aqui pediu uma gorjetinha. Eu ofereci 5, ele falou que era muito pouco. Agora eu vou ver com o guia o que eu faço. Se a gente sai correndo ou saca num caixa eletrônico aqui no meio do deserto. Os guardas, esses guias, eles vão aparecer, vão ser muito gentis, muito solícitos, mas depois vão pedir um dinheiro. Na hora de negociar, vai negociar junto com o seu guia, hein? Porque senão, eles podem dar uma abusadinha. Tenha sempre trocado umas 50 libras, que vai dar uns 15, 16 reais. Esse dinheiro já vai deixar ele feliz. Ah, já se inscreve no canal e assista também o programa que eu entrei na Grande Pirâmide, que tá muito legal. Nos vemos no próximo, hein?